boa noite. Está começando mais uma aula aberta da LIASC, a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva. E hoje o tema é vacinas e Covid-19 com o professor Bruno. O professor Bruno, ele vai falar um pouco para a gente aqui sobre as novas vacinas, como são feitas e um pouquinho mais. Boa noite, professor Bruno. Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite a todos. Como vão? Estou à disposição, Alberto. Vamos falar um pouco hoje sobre as vacinas, né? Como são feitas e muito mais. Pronto. Pois seja bem-vindo, fique à vontade, a casa já é sua. Então, podemos começar? Podemos. Pessoal, então, hoje nós vamos falar um pouco sobre vacinas de Covid, né? Um tema que não está nada na moda. Vamos pensar um pouco aí, Valberto, sobre vacinas de Covid, como são feitas, que vacinas são essas, quais são as que estão no Brasil, como é que essas vacinas avançaram tanto em tão pouco tempo, né? A gente tem uma média de 10 anos para se fazer uma vacina. Para algumas vacinas, até hoje, não tivemos nenhuma resposta ainda prática, científica, quanto a algumas doenças. Mas para a Covid foi muito rápido, um ano, praticamente, nós tivemos algumas vacinas. Como é que isso foi feito, né? Qual é o processo que se desenvolve até chegar realmente da ideia até a população? Então, a gente vai cobrir mais ou menos esses destaques. A tela está compartilhando? Oi, vamos compartilhar agora a tela. Você pode botar no seu slide que a gente... Só um minutinho. Pronto, vocês estão vendo aqui agora a tela compartilhada? Isso, estamos. Perfeito. Então, vamos iniciar, né? Ok. Essa apresentação eu fiz em agosto de 2020 também. Então, lá em agosto de 2020, só fazendo um adendo bem rápido, um introdutório aqui, eu vou utilizar muito material do New York Times. Então, faço um agradecimento desde já ao New York Times. 90% do material aqui veio da diagramação aqui do New York Times. E aqui está o linkzinho, é só botar New York Times no Google, vacina, ou então Vaccine Tracker, você vai ter a maioria dessas figuras que estão aqui nessa apresentação de hoje. Então, lá em 2020, em agosto, essa era a situação que a gente tinha, né? Nenhuma vacina tinha sido aprovada ainda para uso total. A gente tinha várias em estágio pré-clínico, algumas em fase 1, outras em fase 2, 9 em fase 3 e 2 para uso limitado, né? Aprovação limitada. E hoje, como é que a gente está hoje, com o dia 23 de fevereiro, foi quando eu peguei essa última imagem. A gente já tem aí 40 vacinas em fase 1, 27 em fase 2, 20 em fase 3, 7 autorizadas com uso limitado e 7 com uso 4 com uso total, e 4 foram abandonadas. A gente vai ver, então, que vacinas são essas, né? Então, como é que elas são usadas, qual é a estratégia de cada uma, qual é a tecnologia que cada uma usa. As mais comentadas, conhecidas e circulando aqui no Brasil também estão por aqui. Então, a gente tem a Pfizer-BioNTech, tem a Moderna, tem a vacina russa, tem a da Oxford AstraZeneca, e tem aqui, por exemplo, a Sinovac, que é a Coronavac, com uso emergencial autorizado no Brasil. Então, são algumas vacinas, tem outras aqui que a gente não vai citar todas, mas algumas que a gente vai ver hoje aqui nessa apresentação. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje em dia, né? Várias vacinas, e hoje nessa apresentação a gente vai ver quais são os objetivos de uma vacina, por que a gente está com uma vacina, isso é meio óbvio, mas vai ver algum aspectozinho técnico ou outro. Como se faz a vacina, quais as fases para se aprovar uma vacina, né? Quais as vacinas estão nessa corrida, e qual o futuro esperado, e perigos, benefícios, e a relação disso com as fake news, bem brevemente. Então, uma vacina ideal, né? Qual é o objetivo de uma vacina? A gente tem um objetivo individual, né, de estar imune. Então, tem a vacinação ali no indivíduo, né, e esse indivíduo a gente espera que ele esteja imune através de anticorpos, outros tipos de imunidade, como células T.
Então, a gente tem imunidade de células T, imunidade de células B, que produzem anticorpos. Então, isso que a gente espera para que ele realmente tenha uma imunidade individual. Mas a gente espera também que essa imunidade, na verdade, o que a gente quer é uma imunidade coletiva. Então, por isso que a gente está nessa corrida de vacinar muita gente, para que a gente veja um resultado a nível coletivo. Muitas pessoas não vão produzir uma resposta imune, por exemplo, são essas amarelinhas, mesmo vacinadas até, outras não vão se vacinar, e aí a gente tem que proteger as não vacinadas ou as vacinadas que não produzirem imunidade ao redor dessas outras verdinhas, né? Então, uma pessoa infectada vai ter dificuldade, porque ele vai encontrar mais pessoas imunes, são as verdinhas, e não vai passar por essas outras que são não imunes, né? Que são suscetíveis a pegar a doença, por exemplo, a pegar o vírus e desenvolver a doença. Então, o objetivo da vacina, na verdade, ele transcende o objetivo individual. Ele é, na verdade, uma tarefa coletiva, uma tarefa realmente de sociedade. Eu me vacino para me proteger, mas principalmente para proteger o outro. E aí, por isso que eu tenho muitas pessoas sendo vacinadas para a gente diminuir realmente o nível do vírus circulando na população. E como é que a gente chega realmente para produzir essa imunidade individual e coletiva? Até lá, até a gente realmente aplicar a vacina, a gente tem que ter, nessa vacina que a gente espera, né, ela tem que perseguir algumas fases. Então, essa vacina tem que passar pela fase 1. A primeira coisa que a gente quer saber é se a vacina é segura. Então, a gente responde, a vacina é segura? Opa, é segura. Então, passa para aquela fase 2. E aí eu vou perguntar para aquela vacina, essa vacina ativa o sistema imune? E aí eu vou responder essa pergunta. Passou dessa segunda fase? Ok, ativa o sistema imune. Aí eu vou para a fase 3, que é realmente para saber a eficácia da vacina, para saber realmente se ela protege, por exemplo, contra a infecção, ou se ela protege contra as formas graves da doença, que é isso que a gente está vendo ao longo desses últimos meses, né? E, como último modo, que ela vai prevenir o espalhamento, a transmissão, através dessa imunidade coletiva. Então, essa seria uma vacina ideal, né? Então, quais as tecnologias a gente tem realmente para produzir essa vacina, né? A gente pode chegar nesse objetivo através de diferentes tecnologias. E aí a gente tem aqui, né? Como é que se faz uma vacina? Então, normalmente, como é que o vírus produz imunidade numa pessoa? O vírus, quando ele encontra uma pessoa susceptível, ele vai, aqui um vírus respiratório, né? No caso do SARS-CoV-2, um vírus respiratório, como todo mundo bem sabe, e por isso, um parênteses bem rápido, por isso que a gente tem que evitar em contato com outras pessoas, lavar a mão é importante, usar máscara é importante, mas principalmente o contato com outras pessoas, estar no ambiente fechado, sem circulação, com outras pessoas, mesmo de máscara, isso é um risco. Se eu estou dentro do carro, mesmo de máscara, isso ainda é um risco, porque é um ambiente que o ar ali está sendo compartilhado de uma maneira bem próxima com várias pessoas. Então, é isso que eu tenho que ficar muito atento. Então, fechando agora o parênteses, voltando aqui para os vírus, eu vou ter contato com o vírus, e esse vírus respiratório vai começar a produzir uma resposta no corpo humano. Nessa resposta, a gente vai ter dois grandes desfechos, né? Um desfecho onde a pessoa pode vir a desenvolver uma doença, pode desenvolver uma doença grave, pode vir a óbito, e se não, ela vai ficar uma pessoa curada, entre aspas, né, ou sequelada, ela pode desenvolver sequelas. Então, tem várias pessoas aqui, por exemplo, no Piauí, em tratamento, em desenvolvimento ainda desse tratamento no CI, onde a gente tem pessoas com sequelas que tiveram Covid. Então, apesar disso, elas estão, teoricamente, imunes. E aí a gente pergunta, né, então, esses dois grandes desfechos, pode evoluir para óbito ou pode evoluir para produzir uma resposta imune e ficar imune contra aquela doença. Essa imunidade, aí vem outras perguntas, né, quanto tempo essa imunidade dura? Realmente quanto tempo ela dura, através de células B, através de anticorpos, células T, isso a gente está vendo e tem várias outras perguntas que não vou entrar aqui agora, nessas respostas. Mas, então, essa é uma produção natural, né, da desenvolvimento natural de uma infecção. E aí a gente pergunta, opa, e se a gente pega um vírus desse e a gente atenua esse vírus, transforma ele de uma forma mais frágil, mais fraca, e aí talvez a gente consiga produzir uma resposta imune, umas células de memória, e a pessoa vai ficar imune. Será que a gente consegue fazer isso? Então, a maioria das vacinas que a gente conhece seguem mais ou menos essa linha de vírus, de uma vacina proveniente de vírus atenuados. Então, a gente tem um vírus, que é o vírus normal, que a gente chama de wildlife, né, o selvagem, e ele tem um nível de perigo grande.
E aí a gente faz, por mecanismos físicos e químicos, a gente vai atenuar, por exemplo, esse vírus. E aí o nível de perigo dele cai. E aí eu vou fazer uma vacina com esse vírus atenuado, ou então com o vírus inativado. E aí eu vou produzir a resposta imune, através da vacinação. Então, pronto. Aqui eu já dei para vocês um tipo de tecnologia para se fazer uma vacinação. A vacinação através de um vírus completo. Whole virus vaccines, são vacinas de vírus completos, né? Ele pega o vírus completo, só que ele não vai pegar o vírus completo normal, do jeito que ele é. Ele vai ser inativado ou ele vai ser enfraquecido. Isso é uma tecnologia. Um exemplo dessa tecnologia, e aí vamos para o bumbum tantan, né? Então, temos a vacina da Sinovac. A vacina da Sinovac, que o nome dela é a Coronavac, né? Que é a vacina em parceria, que a produção dela está sendo em parceria com o Instituto Butantan. A gente tem esse tipo de vacina. É um vírus completo que ele é inativado através de processos químicos. Então, esse vírus inativado é que vai estar presente na vacina e vai ser inoculado nas pessoas. Vai ser usado na vacinação. Esse vírus inativado, ele não tem capacidade de se reproduzir, não tem capacidade de se multiplicar, mas ele tem vários ali epítopes, várias partes do vírus que vão ser reconhecidos pelo sistema imune. E aí as células apresentadoras de antígeno vão lá, vão entrar em contato com esses vírus inativados, que não tem capacidade de se reproduzir, mas aí vai digerir as proteínas do vírus e vai apresentar para a célula do sistema imune. Aqui a gente tem uma representação de uma célula apresentadora de antígeno apresentando uma pequena parte do vírus, que é a parte aqui exemplificada por essa partinha vermelha, apresentando para uma célula T-helper, né? Pronto, e aqui eu estou ativando o sistema imune. Dessa forma, eu tenho células T-helper ativando células B, apresentando aqui esse peptídeo para células B, e essas células B produzindo anticorpos. E aí eu estou ativando o sistema imunitário, tanto das células T quanto células B, produzindo anticorpos, e aí produzindo uma resposta imune. E aí, esses anticorpos, essa linha de defesa é montada especificamente para aquele alvo que foi encontrado pelas células apresentadoras de antígeno, que é o vírus todo inativado. E perceba aqui que nesse vírus inativado eu vou ter várias partes do vírus. Pronto, guardem essa informação, daqui a pouco a gente vai voltar nela. Pronto, vimos aqui um exemplo que é o tipo de vacinação com vírus completo, atenuado ou inativado. No caso da Coronavac, é um vírus inativado. Vamos para um outro exemplo. Um outro exemplo são vacinas baseadas em proteínas. Então, ao invés de pegar o vírus todo, eu vou pegar só pequenas partes do vírus. Então, observem que o vírus, ele tem esse formato, né? Ele tem esse formato redondo e ao redor dele tem várias espículas, né? Essas espículas a gente chama de proteína S. Que são essas proteínas vermelhinhas, né? Então, que tem essa formazinha aqui do D e do E. Essa aqui é uma fotografia de microscopia eletrônica, onde a gente pode imaginar um pouquinho melhor como é que seria o vírus realmente na vida real, e aqui é uma representação dele, né? Então, imagina então se a gente produz não vamos produzir o vírus todo, vamos produzir somente aquela proteína espícula, somente essa partezinha vermelha. Então, a gente pega, existe uma técnica no laboratório onde a gente pode produzir qualquer proteína que a gente deseja. Por exemplo, a gente pega um plasmídio, que é um DNA circular, a gente coloca a informação daquela proteína que a gente quer. Então, lembra que proteína, a gente tem a informação genética do DNA, ela é transcrita em RNA, e esse RNA vai produzir uma proteína. Então, a gente tem informação genética que vai produzir uma proteína. Então, eu pego esse conceito e digo, opa, eu pego a informação genética, essa é a parte vermelhinha, informação genética que vai produzir uma proteína, que no caso é a proteína spike. Eu pego esse plasmídio, que é um DNA circular, coloco em bactérias, por exemplo, para crescer, multiplicar e produzir várias proteínas. Ela vai pegar o DNA, vai produzir RNA e vai produzir proteínas. Vai pegar o DNA, vai transcrever em RNA e vai traduzir em proteínas. Pronto, isso eu faço em laboratórios e eu tenho aqui uma grande quantidade de proteínas da proteína spike, por exemplo. Eu vou inocular na pessoa para aquele mesmo sistema para produzir uma resposta imune. Esse é um outro tipo de tecnologia de vacina. Não temos ainda nenhuma vacina com esse tipo de tecnologia. Vamos para o outro. Pronto, vimos um tipo de vacinação vírus inteiro, um tipo de vacinação com a vacinação somente com uma pequena proteína, que eu uso, nesse caso, eu vou usar a proteína realmente feita já,
E agora vamos para novos tipos de tecnologias. Agora são tecnologias um pouquinho mais inovadoras que estão sendo feitas agora com as vacinas para coronavírus. Que eu tenho vacinas genéticas. E aí, nesse caso, eu tenho vacinas genéticas de RNA ou de DNA, por exemplo. O que seria essa vacinação, essa vacina com tecnologia genética, né? Eu tenho, então, o mesmo procedimento, né? Tem o coronavírus aqui, a representação, novamente. Quais são os componentes de um coronavírus? O coronavírus, pessoal, é um organismo muito simples, ele é bem simples. Ele tem 3 grandes componentes aqui, vamos simplificar assim. Uma proteína spike, que a gente tem aqui aquela camadazinha vermelha. Eu tenho ao redor dele um envelope lipídico, certo? E dentro eu tenho um material genético, que é o RNA. Pronto, esses 3 grandes componentes aqui que compõem o coronavírus. Só um outro parênteses, olha que interessante. Essa camada lipídica ao redor aqui, ela é feita de lipídios, né, de gordura. E aí que se eu uso um detergente, aí quando eu lavo as mãos com água e sabão, eu vou destruir essa camada lipídica, essa camada de gordura, e aí libero, faço a inativação, a destruição ali daquele vírus, né. Então é por isso que é importante a lavagem das mãos. Voltando aqui para a vacina, então a gente tem o coronavírus desse jeito, né? Então, e se a gente pegar aquela informação genética do RNA que vai produzir um vírus, mas eu não vou pegar ele todo, eu vou pegar somente uma pequena informação genética, que é aquela que vai produzir a proteína spike. Então, dentro do RNA, o que é um RNA, pessoal? É só uma sequência de letrinhas aqui, né? Que tem adenina, citosina, guanina e uracila, né? No lugar da timina. E a gente tem formação dos nucleotídeos, né? E aí ele vai formando essa sequência de informação realmente genética. É isso que a gente chama de informação genética, é isso que a gente chama de RNA. E aí esse RNA vai produzir, ele traz informação para produzir uma proteína. Qual proteína que a gente vai ter interesse? A gente tem interesse na proteína, por exemplo, proteína S. Então, a gente pega aquela informação genética que vai produzir aquela proteína S, que a gente acha que ela produz uma resposta imunogênica melhor, então a gente vai pegar aquela informação e colocar no DNA, ou então em uma forma de RNA. Então, essa informação genética pode vir através de DNA ou pode vir através de RNA. Diante disso, então eu tenho vacinas de DNA ou tenho vacinas de RNA. Em ambos os casos, eu tenho aqui a exemplificação, que com a vacinação, essa informação genética que está vindo através do RNA ou do DNA vai entrar numa célula da muscular, né, numa célula que vai receber esse processo de vacinação. E aí, esse DNA ou RNA vai entrar na célula e aí o objetivo final dela é traduzir aquela informação. Qual informação? Aquela informação genética que produz a proteína S. Pronto. Simplificando, eu tenho a informação genética que eu vou enviar para as células através do processo de vacinação e dentro da célula vai ser produzida informação, traduzido para a proteína S. Essa proteína S, então, vai produzir aquela resposta imunogênica, novamente. Então, ao invés de colocar, vou voltar aqui um pouquinho, ao invés de colocar a proteína já pronta, como no caso desse tipo de vacinação, eu não coloco a proteína pronta, eu coloco a informação genética que vai ser traduzida dentro da célula da pessoa que está sendo vacinada. Então, dentro da célula vacinada, ela vai produzir aquela informação, vai traduzir aquela informação em proteína. E aí o próprio organismo traduz e produz aquela proteína S. Pronto. Vimos aqui já 3 tipos de tecnologias para vacinação. E vamos agora para a quarta, que é uma vacinação de vetor viral, vacinas de vetor viral. Então, o que é que se baseia essa tecnologia de vetor viral? Ela é muito parecida com a anterior, só que no lugar de, além daquilo que a gente falou, ele vai ter um vetor que vai levar aquela informação até o destino dela. E esse vetor, por exemplo, aqui nas vacinas de coronavírus, eles estão sendo usados os vetores de adenovírus. É um vetor, é um outro vírus, que ao invés de eu pegar o coronavírus, eu pego um vetor de adenovírus e junto ele com a informação genética do coronavírus. Então eu faço
uma junção de um adenovírus, que é o vetor viral, ele só vai ser o carreador da informação, e a informação genética é do coronavírus. Só que, novamente, eu não vou pegar a informação genética do coronavírus, eu vou pegar somente uma parte daquela informação genética, que é a informação genética, adivinhe, que produz aquela proteína spike. Então, eu pego o adenovírus, faço uma edição para ele ser incapaz de produzir a doença, junto com uma pequena parte somente de uma informação genética do coronavírus, junto a eles, vou fazer o processo de vacinação. E aí, dentro das células, o que é que vai acontecer? Novamente, vai produzir, as células vão pegar aquela informação genética que o adenovírus está trazendo, vão produzir a proteína S, que vai produzir a resposta imune. Pronto. Seria, então, esses 4 grandes tecnologias que a gente tem atualmente para serem utilizadas para o processo de vacinação. Isso aqui, então, revisando, vimos aqui o processo de vacinação com vírus completo, vimos aqui um processo com ácidos nucleicos, né, que pode ser DNA ou RNA, e vimos que esse ácido nucleico pode ser encaminhado também através de vetor viral, e aí vem as proteínas com a presença de vetor viral. E aí, não está sendo nenhuma utilizada essa tecnologia, vacinas baseadas em proteínas, mas existe também essa possibilidade. Pronto. E agora a gente vai entrar numa outra parte, que é como é que eu chego dessa ideia de produzir uma vacina para realmente produzir a vacina. Como é que eu testo elas? Que fases eu tenho que passar? Então, a primeira parte desse processo é pensar em qual estratégia eu vou utilizar. Se vai ser aquela 1, 2, 3 ou 4. Vou utilizar um vetor viral, vou utilizar uma vacina de DNA, qual vai ser o alvo, qual vai ser a proteína, será se eu pego a proteína S mesmo, ou será se eu pego uma proteína completa, né, um vírus completo, inativado, que vai produzir uma resposta imune talvez mais completa. Então, essas dúvidas vão ser tiradas na fase pré-clínica, e aí eu testo em modelos animais, testo em células, para saber que aquelas células, aqueles modelos animais produzem uma resposta imune. Dando ok na fase pré-clínica, aí eu passo para as fases de testes em humanos, que aí eu tenho fase 1, fase 2, fase 3. E aí a gente vai ver já mais detalhadamente o que é a fase 1, 2 e 3. Feito isso, eu tenho o processo de licenciamento. Ok, passou de fase 1, passou de fase 2, passou de fase 3, essa vacina é boa, está passando em várias fases. Agora eu tenho que autorizar. Aí eu venho a Anvisa, eu venho com o FDA, Food and Drugs Administration dos Estados Unidos, para licenciar realmente aquela vacina. Depois disso, eu vou produzir aquela vacina e vou distribuir e aplicar na população. Então, veja que é um processo meio longo, né? Então, como é que a gente conseguiu fazer tudo isso em humano, né, com o coronavírus? Vamos ver já isso. Então, retomando, a gente tem aquelas fases pré-clínicos, né? Aquele onde eu vou selecionar os adjuvantes, vou verificar o melhor antígeno, vou verificar os primeiros processos de segurança em animais e em células. Passa também, novamente, como eu estou utilizando animais, eu passo pelo comitê de ética, e aí, passou pelas fases pré-clínicas, eu vou para a fase 1. O que seria essa fase 1? Primeira pergunta que a gente quer saber é a segurança. Eu não quero saber se a vacina funciona, não quero saber se ela é boa, eu quero saber se ela é segura. Então, essa vacina pode produzir reações alérgicas, reações imunes exacerbadas, eu não quero essa vacina. Então, a primeira pergunta que eu faço é, essa vacina é realmente segura? Isso eu vou fazer com pouquíssimas pessoas. E aí eu vou perguntar se ela é segura, se ela tem efeitos colaterais, e eu vou responder essas perguntas. Pronto, isso é um estudo de fase 1. E aí, respondendo essas perguntas, ok, a vacina é boa, a vacina é segura, ela não produz tantos efeitos colaterais além do esperado, e aí eu vou para a fase 2. Qual é a pergunta-chave na fase 2? A pergunta-chave na fase 2 é se ela produz uma resposta imune. Então, produz resposta imune de células B, produz anticorpos, a gente consegue medir isso, então é fácil fazer essa medição. Qual é a dose ótima? Eu testo 2, 3 doses, uma dose, intervalo de 21 dias, 2 meses. Então, essa fase 2, eu vou verificar o processo de imunogenicidade com esses vários fatores. E, novamente, eu tô respondendo essas novas perguntas, mas eu vou responder ainda aquela pergunta se ela é segura. Então, eu pergunto, ela é segura? Sim, ok. Vou novamente para a fase 2, ela é segura? Continua sendo segura. E aí eu passo para essas perguntas de imunogenicidade, para saber se ela produz resposta imune. E aí eu tenho grupos diferentes também, né? E aí eu vou para centenas de pessoas. Passou por essa fase, eu vou para a fase 3.
Aí que vem aqueles testes que a gente está vendo sair na mídia, né? Que são os testes de eficácia. Ah, qual é a eficácia da vacina do Butantan, do coronavírus, da Coronavac? É 50%, 70%? Então, a Pfizer, 98%, né? O que é que significa isso? Eu pego e eu vou dividir agora em grupos. Eu pego milhares de pessoas, eu já sei que aquela vacina é segura, eu sei que ela produz uma resposta imune, e eu vou para a fase 3. Então, eu vou ver a eficácia da vacina. Eu respondo novamente, ela é segura, porque eu estou aumentando o número de pessoas, ela desenvolve a resposta imune, e agora eu vou responder se ela é eficaz. E aí eu vou dividir aquelas pessoas, né, eu vou ter comparação entre grupos, e eu vou comparar pessoas vacinadas e comparar com as pessoas que receberam placebo, e vou ver realmente, dentre aquelas pessoas que se vacinaram, que receberam a vacina, que estão sendo mais protegidas, se elas realmente são mais protegidas, se ela desenvolve menos doenças. E essa é a comparação que eu faço. Então, através dessa comparação dos grupos, eu tenho uma resposta de eficácia. Pronto. Então, esses basicamente foram as 3 grandes fases, né, de testes de vacinas, né? Tem os estágios pré-clínicos, fase 1, 2 e 3. E qual é a diferença, né? Como é que a gente conseguiu fazer isso em tão pouco tempo? Uma das respostas além do financiamento, além do mundo todo tá voltado para essa questão, além da produção de esforços, só para a gente ter uma noção, lá em dezembro, ainda finalzinho de dezembro de 2019, quando começaram a sair os primeiros relatos de coronavírus na China, os cientistas chineses já liberaram a sequência genética do vírus. Então, lá em 2019 ainda, final de 2019, comecinho em 2020, e aí as empresas começaram a dizer, opa, isso talvez seja um problema sério. E aí, com essas informações dos cientistas chineses já liberando, a gente já começou a produzir, ter ideias, fazer testes clínicos, pré-clínicos, para depois passar para os clínicos. E observem aqui agora que a gente está fazendo um overlap, né? Enquanto eu estou fazendo fase 1, eu já comecei a fase 2. Enquanto eu estou terminando fase 2, eu já comecei a fase 3. Enquanto eu estou fazendo fase 3, eu já estou produzindo milhares e centenas de milhares de doses de vacinas. É um risco que as empresas tomam, mas se aquela vacina for realmente licenciada, ela já tem aquelas vacinas produzidas, e aí já está disponível para distribuição. Então, a gente fez um overlap, a gente não pulou etapas, a gente está condensando etapas e fazendo um overlap entre as fases, né? E aí isso conseguiu reduzir o tempo, e a gente tem um investimento massivo, né, com relação a isso. E aí, através desse desenvolvimento, através do esforço monumental de cientistas do mundo todo, a gente conseguiu, então, ter várias vacinas sendo aprovadas em fase 1, fase 2, e observem que várias estão em fase 3, aprovadas com uso limitado. Se essa vacina for para o mercado agora e a gente vê que ela não funciona, depois ela pode ser retirada. A gente sabe que ela está funcionando, mas a gente está continuando a avaliação dela, que é a fase 4, daqui a pouco eu vou falar também sobre ela. Pronto, nós temos então várias vacinas aqui no mercado, e isso já é uma realidade, né? Quando eu fiz essa apresentação em agosto do ano passado, não era uma realidade, isso já é uma realidade hoje. Já temos vacinas aqui sendo aplicadas no nosso mundo. Então, voltando aqui para a Coronavac, né? Ela é uma das que a gente está aqui, já é uma realidade aqui no Brasil, né? Então, eu vou falar sobre 3 vacinas que estão no Brasil. A primeira, a gente já viu, que é a Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan, que é aquelas de vírus inativado. Só algumas informações. A gente aqui, por exemplo, tem uma linha do tempo, né, nesse site do New York Times, que a gente consegue acompanhar, e a gente tem, por exemplo, em dezembro, os cientistas brasileiros dizendo, opa, a eficácia da vacina Coronavac está em torno de 50%. Já a Turquia dizendo, opa, aqui a gente avaliou e está em 90%. Dia 7 de janeiro, o Brasil anunciou que a Coronavac tem a eficácia de 78%, dependendo do grupo, né, de voluntários lá, que é considerado. A Indonésia, então, 11 de janeiro, autoriza a vacina para uso emergencial, e aí a Anvisa, com um respaldo científico que tem, avaliou a eficácia em torno realmente de 50% e autorizou o uso emergencial da vacinação aqui no Brasil. E isso tá sendo acompanhado. Os dados, onde é que foi que eu vi isso? Está aqui. The overall efficacy is not formally released, né? A vacinação ainda não foi formalmente, a eficácia não foi formalmente liberada. Então, a gente está acompanhando ainda esses resultados.
E, mesmo assim, como a gente tem a urgência, né, do processo de vacinação, a gente está com os dados preliminares de fase 3, que são bons. É uma vacina de 50%, a gente, comparado com os outros, né, que 90% é muito alto, e 50% seria baixo, mas é uma vacina muito boa, uma vacina que pode ainda resolver nossos problemas. Então, ela já foi aprovada aqui no Brasil, foi aprovada no México, na China, Turquia, para uso emergencial. Ainda no Brasil, então a gente tem Coronavac. A outra vacinação que já começou aqui no Brasil foi vacinação com a AstraZeneca, né, vacina de Oxford, a vacina da Universidade de Oxford, com parceria com a empresa AstraZeneca. Também conhecida como Covishield, na Índia. Inclusive, alguns lotes já estão chegando no Brasil, no Piauí, com o nome Covishield, né? Então, quando a gente vê esse nome, já sabe que é da Coronavac, da AstraZeneca. Essa vacina, qual é a tecnologia dela? É aquela tecnologia de vetor viral. Então, ele tem um adenovírus e dentro dele eu tenho um DNA. Esse DNA vai ser de quê? Vai ser lá do coronavírus, da proteína S do coronavírus. Então, a ideia dessa vacina é o quê? Eu pegar um adenovírus, tenho o DNA dela de coronavírus, e com o processo de vacinação, esse adenovírus vai ser um vetor desse DNA até o núcleo da célula. Dentro do núcleo, a gente tem um DNA sendo transcrito em RNA, e esse RNA depois vai sair para o citoplasma, vai produzir, então, tá aqui o RNA, vai produzir, então, a proteína. Qual proteína? Proteína spike, e essa proteína spike vai ser apresentada aqui na superfície das células para ser apresentada para as células apresentadoras de antígeno, né? E aí eu vou produzir a resposta imune. Contra quem? Contra essa proteína que está sendo apresentada, que é a proteína S. Então, eu tenho aqui células apresentadoras de antígeno, apresentando novamente, digerindo aquelas proteínas, apresentando para células T e apresentando para células B, para produzir a produção de anticorpos. Então, eu tenho aí a imunização através de uma vacina de vetor viral. E o vetor viral tem a função de levar aquele DNA, aquela informação genética, para ser lida dentro das nossas células. É importante lembrar aqui que esse DNA, apesar de ele entrar no núcleo da célula, ele não é integrado no núcleo da célula. O HIV, por exemplo, é um retrovírus. Ele tem enzimas, ele tem proteínas que conseguem fazer com que o DNA seja integrado no nosso genoma. Aqui, no coronavírus, não existe esse retrovírus, não existe essas proteínas, então não tem como ele ser integrado no nosso genoma. Ele vai ser somente naquelas células onde forem inoculadas, somente naquelas poucas células vão produzir aquele proteína a partir do RNA, que veio a partir do DNA, mas ele não é integrado no nosso genoma. Então, a gente tem aqui mais uma vacina. Então, falamos da vacina Coronavac, falamos da vacina AstraZeneca, e agora vamos para outra, da vacina da Pfizer-BioNTech. Essa vacina da Pfizer-BioNTech é uma vacina de RNA. Então, ela é muito simples. Ela é uma informação genética na forma de RNA circulada de uma camada de lipídios. É isso. Então, eu tenho a informação genética do RNA circulada por lipídios. E então, com o processo de vacinação, novamente, essa camada lipídica vai se fundir aqui com a célula da pessoa vacinada e vai liberar o RNA dentro da célula. Como ele já está no processo de RNA, já está na forma de RNA, ele vai ser só traduzido em proteína, e essa proteína que vai ser apresentada. Então, imaginem qual é a informação que a Pfizer-BioNTech, que os cientistas da Pfizer-BioNTech colocaram aqui dentro. Eles colocaram aquela proteína, novamente, a proteína S, aquela proteína de superfície, que é ela que tem a capacidade, é uma das capacidades de produzir a resposta imune, que é ela que vai ser apresentada realmente pelo vírus, né? Que é uma das primeiras e das mais abundantes. Então, esse é o processo da Pfizer-BioNTech, uma vacina de RNA. Um detalhe dela, como ela é de RNA, né, ela é um pouco mais instável. Então, o RNA se degrada mais fácil. Por isso que ela deveria ser transportada, né, naquelas menos 80, numa logística mais bem preparada. Então, ela tem um pouquinho mais de instabilidade. Então, o cuidado com a temperatura dela tem que ser mais forte. Mas, essa semana, que está acabando agora, a Pfizer-BioNTech liberou resultados mostrando que essa vacina pode ser armazenada por um certo período de tempo em freezer -20.
Então não precisa mais daqueles freezer grandões, precisa, mas por um período de tempo, ela poderia ser armazenada em -20, o que facilitaria imensamente a logística dessa vacina, né? Então, a gente está perdendo o bonde de não ter vacinas como essa aqui ainda no Brasil. Mas elas foram, só um spoiler dos próximos slides, essa vacina já foi autorizada no Brasil. Então, a gente pode usar ela. Falta comprar, falta ter essas vacinas na mão das pessoas para aplicar. E onde é que elas foram já autorizadas? Já foi autorizado nos Estados Unidos, no Canadá, na Suíça, Reino Unido, em outros países. É uma vacina que está sendo usada já nesses países, né? Pronto. Outras vacinas, para a gente finalizar com os exemplos, a gente tem a vacina da Sputnik V, que é uma vacina também de adenovírus, uma vacina também de vetor viral. Aí, a diferença dela é que, lembrem que essas vacinas, todas que a gente falou até agora, são de 2 doses, né? Então, a gente tem a primeira dose e a segunda dose de reforço para o sistema imune lembrar, opa, essa proteína eu já vi, então eu reforço a imunidade contra aquela proteína. Já que na Sputnik, ao invés de utilizar o mesmo adenovírus, na segunda dose eu utilizo o mesmo informação genética, a mesma informação genética do primeiro é a mesma do segundo, mas o adenovírus é diferente. Então, na segunda dose, não corre o risco dele produzir uma resposta imune contra o adenovírus. Ele vai produzir uma resposta imune contra a coisa que é igual. O que é similar aqui? É o RNA, o DNA, a informação genética do coronavírus, que vai produzir o spike aqui e vai produzir o spike tanto na primeira dose quanto na segunda dose, que é o que é igual nas 2 doses. Então, isso é um diferencial da Sputnik V. E ela foi solicitada a autorização de uso emergencial, né, mas a Anvisa pediu novos dados, e aí essa semana aqui, de 16 de janeiro, pediram novos dados, foi devolvido e está em necessidade de complementação desses dados, né. E aqui só uma tabela, não sei se vai dar para vocês conseguirem ver direitinho, mas a gente tem aqui AstraZeneca, Pfizer e Sinovac Butantan. E a gente tem aqui o andamento da Anvisa, né, com esses pedidos de registro, e a gente vê na primeira linha, a gente tem a AstraZeneca, e lá na coluna pedido de registros, a gente tem aqui que foi solicitado o uso emergencial dela no dia 8 de janeiro, e foi autorizado no dia 17 de janeiro. Então, nós estamos utilizando a vacina da AstraZeneca Fiocruz, autorizada pela Anvisa. A outra, lá na última linha, Sinovac Butantan, mesma coisa. Uso emergencial foi solicitado dia 8 e autorizado também no dia 17. A Pfizer não solicitou o uso emergencial, ela solicitou o pedido de registro, autorização completa, total. E aí a solicitação foi dia 6/2 de fevereiro e o registro foi concedido agora, dia 23/2, né, antes de ontem, né? Então a gente já pode utilizar de forma definitiva a Pfizer-BioNTech, a vacina da Pfizer-BioNTech. E aí é isso, caminhando para os finalmente aqui da nossa apresentação, esse foi o slide que eu fiz em agosto, né, a gente teria o futuro com as vacinas, onde a gente teria várias vacinas no mercado, onde a gente teria o poder de escolhas, né, e esse poder de escolha dependeria muito de parcerias com o governo brasileiro, e a gente tem a execução realmente deles com o Instituto Butantan e com a Fiocruz. E eu detalhei aqui também, eu pontuei o histórico de vacinação, né? Então, a gente tem um histórico de vacinação muito bom no Brasil. Então, isso talvez o processo de vacinação não seria um grande problema para o Brasil. E isso realmente a gente verificou. Isso que a gente viu, que eu montei em agosto do ano passado, é uma realidade hoje. A gente tem várias vacinas no mercado, a gente tem algumas vacinas com parcerias no Brasil, precisaria de muito mais ainda, e a gente tem um processo de vacinação histórico no Brasil muito bom, que a gente está vendo isso na prática. A vacinação está sendo rápida, só está faltando as vacinas. Então, agora, com o processo de vacinação, segue essa etapa número 4, que é a chamada de farmacovigilância. Eu vou ver, durante o processo de vacinação, passou por fase 1, 2 e 3, durante o processo de vacinação tem fase 4. Se der algum problema, eu tenho a farmacovigilância para ver reações adversas, e ver essa distribuição, aplicação no Brasil todo, e se for o caso, recolher algum lote ou algum tipo de vacina. E isso acontece no mundo todo também. Além desse futuro, agora também que a gente tem, que já é uma atualidade, né, a gente tem também as variantes, né, como é que as variantes vão atuar nesse processo de vacinação.
Então, mais uma figurinha do New York Times. Eu posso até deixar esse link aqui também, é muito interessante, tem muito material bem legal, visual, para a gente entender esses processos. E a gente vê que o coronavírus é um vírus bem simples, né? Que a gente tem um material genético dele, de RNA. Desse material genético, que é esse aqui do meio, ele vai produzir, então, aquela proteína. Então, essa partezinha vermelha produz uma proteína específica, que é a proteína spike, que é essa proteína que vocês estão vendo do lado direito, que ela é composta de aminoácidos. Com o processo de multiplicação do vírus ao longo dos meses, o vírus vai passando de pessoa a pessoa, vai acontecendo naturalmente um processo de mutação nesse RNA. Então, esse RNA vai sendo mutado. E aí, esse aminoácido que seria um aminoácido específico é mudado para um outro aminoácido. E esse aminoácido que foi modificado pode mudar a estrutura da proteína. E essa mudança da estrutura da proteína pode impactar no processo de vacinação. Lembre-se que durante toda a apresentação a gente foi falando da importância da proteína S, né? E aí imaginem que os anticorpos que a gente está produzindo, principalmente com aquelas vacinas de RNA, que é específico para a proteína S, os anticorpos são produzidos contra essa estrutura que a gente produziu a vacina. Se essa estrutura dos vírus que estão na comunidade é diferente, talvez os anticorpos não vão conseguir se ligar a essa estrutura da proteína de forma eficaz. E aí eu tenho um impacto no processo de vacinação. Então, isso também é uma realidade que a gente está preocupado com o futuro. E, além disso, se não fosse coisa suficiente para a gente se preocupar, a gente tem os processos aí de fake news, né? Que vacina tem os processos de conspirações, que altera o DNA, que foi fundado pelo Bill Gates, que vai implantar um chip 5G, e quando vir um 5G, vai ativar as células, e aí vai produzir jacaré nas pessoas, vai mudar o sexo das pessoas, e isso é uma realidade que está impactando, pode impactar, de certa forma ainda pequeno no Brasil, mas pode impactar realmente no processo de vacinação. Isso está bem mais desenvolvido em países mais desenvolvidos, mas é uma preocupação real aqui no Brasil também. E eu deixo esse link aqui para vocês também, vocês podem colocar no Google o PV, que é um material bem interessante também, interativo, sobre como identificar fake news, como combater também fake news. Então é isso, pessoal. Fico aberto agora para sugestões. Eu faço parte do grupo de pesquisas do CIATEM, que é um Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergentes e Negligenciados, e estou à disposição agora, então, para interação com vocês. O áudio, Alberto. Opa, agora deu certo? Perfeito. Pronto. Em nome da Liga, a gente queria agradecer a sua aula. Foi uma aula maravilhosa, bem esclarecedora. E agora a gente vai fazer algumas perguntinhas. Vou botar aqui as perguntinhas que fizeram no chat, tá bom? A primeira foi essa aqui da Letícia. Então, a vacina Oxford pode fazer com que o organismo crie imunidade para o adenovírus por ser 2 doses? Se sim, quais as explicações isso traria? Quais as implicações? É uma boa pergunta, Letícia. A gente espera que não. Os testes que a gente está vendo, para responder isso, a gente tem aquela fase 2, né, que é de imunogenicidade. Então, a imunogenicidade daqueles grupos que foram vacinados, aquelas pessoas estão produzindo resposta contra qual proteína? E aí, no que está sendo liberado pelos resultados da AstraZeneca é que ela produz resposta imune contra a proteína S do coronavírus. Isso é uma resposta muito boa. Então, mas é possível que a gente também tenha resposta contra o adenovírus. Então, qual a implicação que isso traria? Se a resposta imune for maior para aquela proteína S do coronavírus, não teria tantas implicações, né? Agora, isso poderia impactar. Mas o que a gente está vendo é que os resultados estão mostrando que, mesmo assim, ela é eficaz. Ela tem uma eficácia boa. Ela tem uma eficácia de, não vou lembrar agora, mas mais de 60%. Quase 70%, se não me engano. Então, é uma vacina que está no mercado, que está disponível e que é ok. Eu já ouvi falar de uma possibilidade de
fazer essa adequação com outro tipo de vacina, né? Pegar a segunda dose ser de um outro tipo de vacina. Foi uma das únicas notícias que eu vi que pode interagir duas vacinas diferentes. Mas a recomendação que até agora que a gente tem, que não temos estudos ainda, é que vacinas com a primeira dose de uma, a segunda dose da mesma vacina. A vacina russa, que é a que a gente explicou, né, a Sputnik, que já é pronta, já é testada com 2 adenovírus diferentes para minimizar essa possibilidade. Muito obrigado. A gente vai partir para a segunda pergunta do André, que ele faz. Na farmacovigilância, quais problemas que impossibilitam a continuidade da vacinação? Perfeito. André, eu vou referenciar aqui a professora Thelma Evangelista, aqui de pesquisa da Universidade Federal do Piauí, da enfermagem da UFPA, que faz tem projeto de farmacovigilância no HU, por exemplo. Então, pessoas interessadas nesse tema, procuram a professora Thelma, que pode dar até uma aula sobre isso, Valberto. Mas, respondendo de forma objetiva, a farmacovigilância vai ver todas as intercorrências que tem no processo de vacinação. Então, o ideal é que todo e qualquer tipo de reação que a vacina der, mesmo que seja febre, até febre ou dor de cabeça, alguma coisa assim, ela tem que ser notificada. Então, recebeu a vacinação, está com febre, está com mal-estar, isso tem que ser notificado. Ele vai ser notificado como, por exemplo, uma reação alérgica branda, uma reação branda. Mas febre outros fatores mais graves, eles vão ser notificados como uma reação mais grave. E aí você vai avaliando, foi um caso individual, ou, por isso que é importante todo mundo fazer essa notificação, né? Lá onde você se vacinou, vai ter uma pessoa responsável para fazer essa notificação de reações adversas. E aí a gente vai verificando. Nós temos reações adversas normais, a maioria reações adversas brandas. Surgiu um caso de febre. Outro caso de febre com essa vacina. Uma pessoa teve um choque. Aí isso vai acendendo alertas. E esses alertas, quanto maior, pode chegar um momento realmente que suspenda um lote, suspenda uma região ou a vacina inteira. Né? Certo. E para a última pergunta, a terceira, acho que é. Professor, a vacina russa pareceu ser desenvolvida mais rapidamente do que as demais. Como o senhor acredita que se dê esse desenvolvimento? É verdade, Lucas. Ela foi bem rápida, né? E foi bem desconfiança no começo pelos cientistas, mas à medida que o tempo está passando, vai ganhando mais confiança, né? À medida que mais pessoas são vacinadas e não tem reações adversas e tem esses estudos de eficácia, a gente vai ganhando mais confiança, né? Só é desenvolvida mais rapidamente com aquele processo que eu falei, né? Verificando a fase 1, 2 e 3, verificando se ela é segura, verificando se ela produz resposta imune, verificando a eficácia. A eficácia, a gente vai continuando, ela evolui ao longo do tempo, né? A gente vai continuamente verificando a eficácia. Na verdade, no mundo real, a gente verifica a efetividade, porque a eficácia é num mundo controlado, né? A gente divide realmente, e no mundo real a gente verifica a efetividade. No começo foi bem controversa a vacina russa, o Putin vacinou a própria filha lá no meio da multidão e tudo mais, para mostrar que a vacina é segura, mas a gente tem um tempo, né, mostrando que pode ser uma opção viável, e para isso que serve também a Anvisa, né? Então a Anvisa pegou os dados e diz, tá faltando dado aqui, Rússia, envia mais dados para a gente verificar os estudos realmente como foi feito, para a gente validar e seguir com o processo de vacinação. Então, um dos estudos que a gente deve confiar e cobrar essa confiança é a Anvisa, né, que autoriza isso no Brasil. Sim. E agora nós vamos para a última pergunta, que é qual a sua opinião a respeito da proposta de permissão da iniciativa privada comprar a vacina da Pfizer em troca de doações para o PNI? Lucas, eu não vejo com muito bons olhos, não, porque o processo de vacinação, como eu falei, é um processo realmente coletivo, né? E se eu pego uma vacina e vai para o setor privado, ela sai do setor público. E no setor público, a gente lembra que é para todo mundo. Não existe distinção de classe, cor, credo, dinheiro. Então, a gente está vendo que tem uma organização de prioridade. Então, uma vacina que vai para um estagiário de uma empresa, por exemplo, porque ela pagou, a gente não tem vacina no mundo suficiente. Então, aquela vacina, ela vai deixar de circular no setor, e pessoas que estão precisando daquela vacina no setor, na comunidade,
um idoso, uma pessoa, um profissional de saúde, um interno da medicina que está precisando daquela vacina, está tendo contato com os doentes, está faltando a vacina porque o estagiário de uma empresa grande comprou a vacina porque aquela empresa tinha dinheiro. Então, não vejo com muito bons olhos, eu vejo que o Brasil tem um sistema de vacinação no SUS excelente, que é modelo para o mundo todo, e devemos seguir com isso, devemos lutar para que realmente funcione como está funcionando. A gente precisa realmente da disponibilidade da vacina, precisa de comprar as vacinas. Muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos, pela aula, foi ótima. A gente está vendo aqui na tela vários dos elogios que foram feitos, né? E a Liga, eu, em nome da Liga, agradeço a sua participação. Obrigado, Valberto, obrigado, parabéns pela LIASC, mais um excelente evento da LIASC. A LIASC, pessoal, para quem não conhece ainda, verifique o Instagram. Qual é o Instagram, Valberto? ufip.liasc. Verifique o Instagram da uf.liasc, que é um dos melhores que eu já conheci, que tem muita informação legal, tem muita referência legal, e a LIASC está com vários projetos, né, em andamento. Então, tem pesquisa, tem extensão, tem processo de passar informação para o público, seja por vídeo aqui no YouTube, seja pelo Instagram, e principalmente o desenvolvimento de vocês, alunos, né, de pensamento crítico e pensamento realmente em saúde coletiva. Então, obrigado mais uma vez, parabéns pela LIASC e contem comigo para novos projetos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal.